ver se está dando certo aqui a criação da nossa tabela lá de events. Então eu estou logado com o Lineker e a gente vai adicionar uma foto aqui. Vamos tentar acessar a câmera do celular, ó, beleza? Isso aqui, nossa, mas é lindo, menino. E é um evento, né? Não seria a minha cara aqui, né? Tá, vou melhorar isso aqui. Ai, corri. Beleza. Então vou tirar uma fotinha do nosso mic. Beleza? O nosso nome do evento vai ser karaokê. Caralho. Vai ser um karaokê que a gente está marcando. A descrição vai ser uma noite para uma noite para espantar os males. Esse aqui vai ser o nosso evento. E vou clicar no botãozinho criar evento. Olha só, foi chamado o nosso event e deu tudo certo. Foi criado aqui um ID. A princípio não deu nenhum erro e retorna o evento. E a gente está aqui agora em um segundo momento. Mas ó, o nosso event, vamos ver aqui. Vamos atualizar o nosso banco de dados e vamos ver se foi criado o nosso evento. Então, events, a tabela events foi criado com esse documento ID aqui. E ó que maravilha, a URL da imagem está aqui. Por enquanto ainda está local, é a URL local do nosso celular, tá? Onde foi salva a imagem. Mas isso aqui vai mudar. Em um segundo momento, isso aqui a gente vai linkar com outro carinha que é o nosso storage, onde a gente vai armazenar, a gente vai fazer o upload, né? A gente vai fazer o upload da imagem com o nosso storage. Então, tem aqui a data de criação, quem criou, a descrição, o nome do evento. Olha só, tem aqui na nossa tabela users, certo? A gente tem aqui uma lista, né, de usuários, de um objeto. E aí aqui que começa a complicar, tá? Nós vamos ter que trabalhar isso de outra forma, tá? Por mais que a gente tenha conseguido criar aqui o nosso evento, eu não quero trabalhar com uma lista de array aqui dentro, tá? Eu não quero trabalhar como uma lista. Eu quero trabalhar essa informação como uma coleção de dados chamada users, que fica dentro da nossa coleção de eventos. Então, ó, a gente tem uma... Isso é trabalhar com NoSQL, tá? Uma coleção dentro de coleção. O que eu quero fazer aqui? Eu quero iniciar uma nova coleção. Em vez dessa informação estar aqui, eu queria que ela tivesse assim, ó. Users. E pode ser event users, né? Então, a gente pode até mudar lá depois, vai ser event users, certo? Então, dentro dessa coleção, eu teria esses dados aqui. Qual o nome? Se ele é admin, quais foram as datas selecionadas e o usuário. Então, aqui dentro, o nosso banco de dados é um pouquinho diferente. Então, vai ser event users, os usuários desse nosso evento. Beleza? Ele tem aqui um campo chamado admin. Opa. Admin. E a gente diz se é booleano, né? Se é true ou falso. Ele vai ter um campo um outro campo aqui que é a variable data, o selected data, e também vai ter o ID do usuário. Só que o ID do usuário eu não preciso armazenar aqui, né? Eu posso dizer que esse ID aqui vai ser o ID do usuário. Beleza? Então, e esse user's ID, na verdade, ele vai ser o ID da coleção, do documento dessa coleção. Então, um documento dentro de outro documento. Mas eu não vou fazer isso na mão. Eu não vou fazer isso aqui na mão. Eu quero que quem faça isso seja aqui o nosso próprio Firebase. Então, a gente vai ter que modificar esse nosso toMap aqui. Eu não posso simplesmente passar esses nossos usuários aqui dessa forma.
tá? Então, eu vou comentar essa informação aqui por enquanto. Então, o nosso user to map, né, o nosso event model, né, o nosso event model.toMap vai criar o nosso usuário sem essa coleção aqui. Por quê? Aí eu lembro que eu falei que pode ser que cresça aqui a nossa informação. Então, ó, aqui a gente fez o quê? A gente criou o evento. Opa. Criar o evento. Aqui, nesse segundo momento, então uma vez com o evento criado, eu tenho um ID, posso até repassar esse ID aqui, não tem problema. Uma vez criado, aqui eu vou chamar outra coisa. Tá? Uma vez criado o evento, eu vou fazer outra coisa. Qual é essa outra coisa que eu quero fazer? Eu quero adicionar, né? Ou na verdade criar a coleção de event users, né? Que é diferente, que vai ser algo parecido com isso aqui. Então vai ser final result. Olha que parada, ó. Vou copiar isso aqui, tá? Então a gente vai ter result users, event users, que vai ter outro. Onde a gente vai fazer o seguinte, ó, dentro da coleção eventos, aí, ó, não vou usar esse mais add, eu vou usar o doc, ó, dentro da coleção de eventos, no evento que tiver o result.id, ou seja, o cara que tiver esse evento aqui, a gente vai lá nesse meu camarada aqui e vai adicionar, não, result, eu peguei o documento. Aí eu agora vou dentro dele criar uma nova coleção chamada Event Users. E aqui sim eu vou adicionar uma nova informação. É um pouco complicado trabalhar com coleções, tá? O NoSQL ele não é fácil não. Tem muitas pessoas que não gostam de trabalhar com NoSQL por conta disso. Porque é como se eu tivesse duas tabelas, né? Aqui eu tenho uma tabela dentro de outra, uma coleção dentro de uma coleção. É um pouquinho mais trabalhoso. Inclusive a gente pode dar uma olhada aqui, ó, na documentação para saber se essa é a melhor forma. Mas a princípio eu vou escrever aqui da forma mais óbvia e depois eu vou ver se tem como fazer isso aqui de uma forma mais bonitinha. Tudo bem? A gente pode dar Enter aqui nessas informações aqui também para facilitar a visualização. Se eu salvar, eu acho que... Ixi, ele está colocando tudo em linha aqui. Vou ver se eu posso colocar vírgula aqui em algum lugar. Pronto, agora ele melhorou. Então, olha só. A gente precisa salvar que informação aqui agora? A informação que eu preciso salvar aqui era a que a gente estava fazendo aqui, ó. É uma lista de usuários, né, dentro de uma coleção. Então, é uma lista de usuários. Não, na verdade não é uma lista de usuários, tá? O que eu preciso salvar aqui dentro? Ó? O que eu quero aqui dentro desse add? Eu quero adicionar aqui dentro o meu users, a minha lista de usuários. Não, aí que tá. Não é uma lista de usuários que eu quero adicionar aqui dentro, porque eu quero adicionar apenas esse usuário. Quer ver? Ó, vamos ver como é que estava. Não precisa ver não. Então eu quero adicionar aqui dentro esse camaradinho aqui. Eu preciso do usuário logado. Lembra o que a gente precisa para fazer o nosso usuário logado? A gente usa aqui o nosso login user, né? User login. User login. O nosso usuário logado. A gente está utilizando o modular, né? Para pegar o nosso usuário logado. Vamos utilizar ele aqui. Ó. Antes do final, a gente vai pegar aqui final user. E a gente vai chamar aqui o modular. Para pegar modular. Por que ele não? Modular.get. Modular pega pra gente o usuário do loged store aqui.
Pega lá pra gente esse usuário. Beleza, ele foi lá e pegou pra gente esse usuário. Esse usuário aqui, depois de ter criado o meu evento, eu vou pegar esse nosso user, ponto user, que aqui pode ser user logged. Esse user logged, lá dentro tem um usuário e eu posso fazer um toMap. Opa, não é ponto e vírgula. Aqui está dando erro porque pode ser que o meu usuário não exista. Mas se eu estou criando um evento, a gente sabe que ele existe. Eu já vou botar a exclamação aqui logo. Tudo bem? A gente sabe que esse usuário aqui está logado. Não tem como. Se eu estou criando o evento, ele está logado. A gente já definiu isso lá no nosso front. Certo? Então, olha só. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se agora ele vai conseguir criar. E na próxima aula a gente vai melhorar isso aqui. Mas, ó, vamos voltar aqui. Eu vou no nosso banco de dados aqui com forma de teste, né? Eu vou excluir essa coleção chamada Events. Então, ó, não existe mais esse evento, beleza? E agora eu estou tentando criar esse evento do zero. E aqui sim, ó, ele vai me gerar um ID de volta, não é? Ele vai me gerar um ID desse camarada. Mas de qualquer forma, vamos só ver se está certo aqui. Beleza, vamos tentar criar um usuário. Vou chamar aqui de karaokê. Não vou colocar mais informações, tá? Porque é só um teste. Vou tentar criar o evento karaokê. Deu certo. Passou por isso e jogou aqui o nosso event. Então, com certeza foi criado. Então, vamos dar uma olhada. Ó, ele criou aqui uma coleção de eventos. Dentro dessa coleção, ele criou esse evento em específico, com datas avaliadas, uma lista de datas avaliadas vazias, a data de criação, o criador, o nome do evento e essas informações aqui vazias. Mas olha que bacana, lembra que ele tinha criado um array de event users? Beleza, agora ele não criou mais um array. Ele criou uma coleção dentro dessa coleção. Então, ó, Event Users, agora eu vou trabalhar ele como coleção, né? E eu falei que o ID do usuário ia ficar aqui dentro, né? Esse não é o ID do link. A gente vai precisar melhorar aqui ainda isso, ó. Dentro de Documents, Collections, eu já peguei e adicionei. E não é isso que eu quero. Vou pausar aqui. Não quero isso. O que eu quero? Ponto doc, ou seja, dentro do documento. Que documento? O documento que tiver, olha só que interessante, o documento que tiver o ID do usuário, então, tá? O ID do usuário, eu não faço mais um add, eu faço um set agora, porque o set ele é utilizado quando eu sei qual que é o ID. E aqui eu já sei qual é o ID, beleza? Então eu vou setar um novo usuário. Eu vou setar um novo usuário dentro dessa coleção Event Users, que está dentro desse documento que está dentro desse evento. Bem complicado, né? Então, vamos lá. Salvando aqui. Vou criar agora o karaokê 2. Criar evento. Beleza, deu certo também. Vamos ver como é que ficou lá. Ó, vou refresh. Atualizar aqui o nosso banco de dados. Beleza, então vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. Dentro de events, agora eu tenho dois eventos. Um chamado karaokê, que criou um evento aqui, mas com um ID qualquer, e não é esse que eu quero. Beleza? E ele tem um segundo evento que tem esse ID, criou aqui o karaokê 2. Agora, na lista de eventos, ele vai gerar uma lista com os IDs aqui dos usuários que participam. Então, ó, esse usuário aqui, essa lista, ele tem o ID, beleza? Esse documento, ele tem o mesmo ID do Lineker, né? Então, aqui eu tenho o e-mail do Lineker, os eventos... Opa, peraí que eu passei o usuário e não é o usuário que eu quero. Eu também não quero o usuário. Eu quero que formato, hein?
eu quero o participante. Aqui eu quero o participante desse evento. Errei aqui mais uma vez. Aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai setar quem? O participante. Né? A gente vai setar aqui o participante model. Né? E ele tem um user ID, que é esse nosso aqui. Beleza? As datas disponíveis ele ainda não selecionou, então é um array vazio. E eu digo se ele é admin ou não. Nesse caso, como ele está criando, eu estou dizendo que esse cara é true. Só que eu não posso enviar um objeto aqui para dentro do set. Eu tenho que fazer um parse, né? Eu tenho que fazer um toMap, beleza? Então, quando eu fizer esse toMap aqui, o que ele está acontecendo aqui? O argumento string não pode, porque pode ser que seja nulo esse ID desse participante, né? E a gente tem que fazer aqui se for nulo a gente não envia nada, mas a gente sabe que ele existe. Então eu posso até fazer uma interrogação aqui. Beleza? Então, ó, eu criei um modelo de participante model, mas eu não quero esse modelo, eu quero na verdade o toMap dele. Só que tem um detalhe. Como lá no nosso banco de dados eu já estou salvando a informação do user ID aqui, ó, nesse ID, eu não preciso dele aqui, tá? Então eu não vou fazer um toMap. O meu toMap só vai salvar se ele é admin ou não e quais as datas que ele selecionou, porque o ID do usuário está aqui no documento. Então, ó, o ID do usuário eu enviei aqui no documento, beleza? Então isso aqui eu nem preciso. A gente pode deixar ele sem ser required aqui, por exemplo. Ó. Esse nosso user ID aqui, ele pode ser aceitar nulo, beleza? E ele não precisa ser required. Opa, eu posso até enviar, mas ele não precisa ser required, beleza? Acabou que vai quebrar aqui no nosso summary page, em algum lugar aqui vai quebrar, ó. Porque eu retirei agora a informação user ID.id porque ele pode ser nulo. Se ele for nulo, a gente passa vazio, tá? Beleza. Agora a gente vai testar o nosso evento. Muito complicado isso aqui. Vamos ver se a gente melhora no futuro, beleza? A princípio é isso aqui, ó. Vamos retornar. Eu preciso salvar nessa minha coleção que foi criada, nesse evento que foi criado. Eu preciso salvar nesse evento, com esse ID que foi criado aqui, uma nova coleção que vai se chamar Event Users, e eu vou salvar uma lista de usuários. Nesse caso, eu estou adicionando um primeiro, porque eu estou criando, então eu só estou adicionando esse criador desse evento, tá? Dentro do documento que tiver esse mesmo ID, eu estou colocando as informações desse participante. E eu nem preciso colocar esse ID aqui, porque eu já estou incluindo o ID aqui, ó. Então eu só estou dizendo que o documento que tiver esse ID esse usuário, ele vai ter aqui as datas disponíveis a princípio vazia, as datas selecionadas vazia, e eu estou dizendo que esse cara aqui é administrador, certo? Feito isso, vamos lá, vamos criar o karaokê 3 agora. Então, karaokê 3. Vamos ver se deu certo. Deu certo. E vamos aqui. Opa. Firebase, Firestore. Vamos dar um refresh aqui. Vamos lá. Ó, na minha lista de eventos, agora eu tenho 3 eventos. Karaokê 3 e Karaokê 2. Qual a diferença entre eles? Agora, nesse evento, nessa coleção que está dentro do meu evento, ele tem uma lista, né, de usuários que participam dele. E o ID desse cara é referenciado pelo próprio ID do usuário autenticado, ou do usuário participante. Então, esse ID aqui, ó, ele está linkado diretamente com o ID do Lineker. É o mesmo ID, beleza? Então, o participante tem o mesmo ID do que realmente ele logou no sistema. Então, aqui ele está logado no sistema aqui, ó. Logado não, né?
Ele está referenciado dentro desse evento. E aqui as únicas informações que eu tenho é se ele é admin e quais as datas que ele selecionou. Beleza? Então está funcionando aqui essa parte. As aulas começaram a ficar maiores, né? Porque tem uma complexidade maior aqui em relação a banco de dados. Beleza? Não tem problema. O que eu vou tentar fazer aqui na próxima aula é ver se a gente consegue fazer isso aqui de uma vez só. Vou ver se nossa documentação aqui entrega para a gente algo como uma facilidade, né, de fazer isso aqui de uma vez só. Porque aqui é como se eu tivesse feito duas requisições, tá? O banco de dados. Primeiro, eu criei o evento, depois eu fui lá de novo e criei uma coleção. Eu quero ver se o Firebase me disponibiliza a forma de fazer isso aqui de uma vez só, sem ter que acessar o nosso banco de dados duas vezes, porque é isso que a gente fez. Valeu!